cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindas a mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui. Para hoje a gente está tendo uma conversa com Seth Gruber. Ele é formado na Westmont College, na Califórnia, e ele tem sido um palestrante renomado nos Estados Unidos que fala sobre questões sociais, seja em igrejas, universidades, conferências. E hoje ele se especializa falando sobre o assunto do aborto. Já participou de debates e o seu ministério também foi destacado em revistas como a World, na Christianity Today, no Centro Cristão de Pesquisa e vários outros. E hoje ele apresenta um podcast chamado Unaborted. E ele também faz parte do Instituto Life Training. E hoje eu tô muito animada pra gente estar conversando sobre a situação do Brasil em relação a isso. Vai também estar falando sobre um pouco dos Estados Unidos, sobre a omissão da igreja e também sobre vários outros assuntos que são mais sensíveis. Então, aproveita porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser uma bênção na sua vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Seth, thank you so much for being here with us today. Absolutely. Thank you, Rebecca. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Rebecca. Então, antes da gente começar, você pode contar um pouquinho sobre você e como que você entrou no seu ministério de apologética? So, Seth, before we start, would you mind just telling us a little bit about yourself and your current apologetics work? Yeah, sure. I was raised in the pro-life movement, actually, and had a mother who directed a pregnancy resource center while pregnant with me. Claro, eu, na verdade, já nasci dentro de um contexto de movimentação pró-vida, dentro do movimento, porque a minha mãe estava envolvida em um centro de assistência à gravidez pró-vida enquanto estava grávida comigo. And my mother stepped down from directing this pregnancy resource center in Los Angeles County when she gave birth to me, and we remained very involved in our local pregnancy resource center growing up. E, na verdade, assim que ela estava grávida, quando ela foi para me dar à luz, ela, na verdade, saiu da posição de diretora ali na clínica de assistência à gravidez em Los Angeles e depois continuou a me criar e se movimentar nesse movimento pró-vida. And then in high school, I did a project on the issue of abortion, and that was a turning point for me. Went to college, started a pro-life club, and then started speaking around the country after graduation. E então, no ensino médio, eu comecei a me envolver. Eu tive, na verdade, um trabalho de escola em que eu tive a oportunidade de falar sobre o aborto, e esse foi um momento de virada para mim, em que tudo mudou, e daí fui para a faculdade. Na faculdade, criei um grupo pró-vida, um clube pró-vida, e depois da formatura comecei a falar ao redor do país a favor do movimento pró-vida. So my work has moved a lot beyond pro-life apologetics. I started with that at 23 or 24 years old, and now I'm speaking in pulpits in churches around the country, pregnancy center banquets, schools, universities, debates. And so the focus is on equipping and inspiring the church and America to stand. And so while the focus used to be just solely pro-life apologetics, I still do a lot of that, but I've built a lot larger into really trying to wake the church up. Sim, e na verdade, com o passar do tempo, abriu-se um pouco o leque do meu ministério em termos de trabalho só com a questão do movimento pró-vida. Agora, não só mais eu falo contra o aborto, mas também eu acabo palestrando em púlpitos, igrejas, banquetes de movimentos pró-vida, centros de assistência à gravidez e vários desses locais, em faculdades também, participo de debates e ainda continuo focando muito em falar contra a questão do aborto, mas também falar para o despertamento da igreja, para inspirar os cristãos à ação e ao engajamento. Isso é ótimo. E você pode tentar explicar um pouquinho para a gente do porquê muitos cristãos não se levantam tomando um posicionamento sobre a questão do aborto? And Seth, why do you think that many Christians don't take a stand to fight against abortion? Yeah, good question. It's something I've obviously thought about a lot. I think that the church has bought this lie
from the Johnson Amendment in America that claimed that there was a separation of church and state? Sim, essa é uma ótima pergunta, Rebeca. Na verdade, eu tenho pensado bastante sobre essa questão do porquê alguns evitam entrar nesse tipo de debate, mas eu acho que aqui nos Estados Unidos o que aconteceu foi que a igreja acreditou na emenda Johnson, que é, na verdade, uma lei que fala sobre a separação entre a igreja e o Estado. And so I think pastors have allowed the other side to define the terms of engagement. So the left will label whatever immoral, debauched agenda they have as just politics, knowing that pastors will abdicate their spiritual duty to stand for righteousness because the pastors don't want to be labeled political. Então, o que aconteceu foi que por conta dessa permissão das igrejas e do nosso lado deixar a esquerda e o outro lado do debate realmente refletir as pautas deles que são imorais e que são pecaminosas como somente política, porque eles rotulam as coisas erradas de apenas política, muitos pastores e líderes espirituais estão abdicando o seu direito de falar sobre essas questões porque eles não querem ser rotulados de políticos, de falar sobre questões políticas. But I think as Christians we understand that abortion is not purely a political issue. It's a moral and spiritual issue. And abortion is just the modern day form of child sacrifice. E o que eu espero é que nós, como cristãos, realmente a gente entenda que a questão do aborto, por exemplo, não é uma questão meramente política. Muito pelo contrário, ela é uma questão espiritual e moral. E ela diz respeito a, na verdade, um tipo de sacrifício de crianças moderno. So while it's purely a moral and spiritual issue, that doesn't mean that it doesn't have political realities. It was legal to enslave Black men and women in America at one point. That was a political issue. It was politicized, and therefore Christians got involved in politics to love their Black brothers and sisters by making slavery illegal. And we ought to do the same thing on the issue of abortion today. Sim, e apesar de a questão do aborto, por exemplo, ter uma dinâmica pura, não ser uma dinâmica puramente espiritual e moral, ela também tem um lado que é político. Agora, a questão é, a gente tem que entrar nesse ramo político para poder reverter algo que é errado. Igual nos Estados Unidos, por exemplo, houve um ponto em que a escravidão de homens e mulheres negros era legalizado, só que tiveram que entrar cristãos nessa arena política para reverter e transformar a escravidão em algo ilegal. Então, os cristãos entraram na política para amar os seus irmãos e irmãs de pele escura para poder libertá-los e tornar a escravidão ilegal. And lastly, that's because in America, in particular, there's no such thing as not being political. Politics is the art of the possible. It's how we gather together and determine how we want to live together. In America, we, the people, are the sovereign, and we determine who will govern us. So that means by pretending to not be political, you're actually assenting to the status quo. E uma coisa importante de ressaltar é que, pelo menos nos Estados Unidos, e nesse caso até em todos os países do Ocidente, o que acontece é que não existe nada que não seja político. Tudo pode ser político, porque a política é, na verdade, a arte do possível. Então, acaba que toda e qualquer questão pode ser levada para a arena política, porque, na verdade, como uma democracia, nós, nos Estados Unidos, escolhemos as pessoas que vão nos governar. Nós, o povo, somos os soberanos que escolhem quem vai governar e que agenda vai, na verdade, prevalecer. Então, o que acontece é que quando nós deixamos de entrar na questão política, estamos abrindo mão dos nossos direitos para poder permanecer no status quo. Isso é extremamente interessante. E já que você também trouxe esse assunto, você pode explicar para a gente o porquê esse não se levantar seria algo contrário ao cristianismo? And in light of what you said, would you mind explaining to us why not taking a stand is basically contrary to Christianity?
Of course, yeah. I mean, this America was launched by activist preachers who wanted to create liberty for people to worship God freely. Sim, com certeza. Então, pelo menos os Estados Unidos foi fundado por pregadores que eram ativistas e queriam estabelecer um país onde eles tivessem a liberdade de poder adorar a Deus com toda a liberdade, livremente. So we enjoy now the fruits of liberty from our forefathers who sometimes bled and died to secure those rights. And yet many Christians today pretend to be neutral, pretend to be in the middle ground and the gray area to avoid controversy. But that gray area is actually anything but gray. It's anything but neutral because the other side is not resting. So our neutrality and refusal to engage only speeds up tyranny. Sim, e o que acontece é que hoje nós desfrutamos de liberdades que são fruto do sangue e do suor de vários outros que vieram antes de nós. Pessoas que literalmente deram de suas vidas para poder garantir a nossa liberdade hoje, de poder falar a verdade, defender pautas corretas. Então, quando nós deixamos o outro lado nos convencer a abdicar do nosso direito de falar sobre essas questões, acaba que nós entramos num problema porque não existe uma área neutra, não existe neutralidade. Esse é um mito, é uma mentira que às vezes nós acreditamos e que nos faz deixar o outro lado pautar toda a conversa e sair livremente impune, trazendo tirania. And American Christians who pretend to be neutral on abortion today, they're always very opinionated about the silence of Christians during the Holocaust or slavery. And they rightly recognize that such silence was actually supporting the evil itself. E, na verdade, pelo menos aqui na América, o que acontece é que vários desses cristãos que tentam ser silenciosos ou ser mais neutros nessa questão, eles têm muitas opiniões fortes com relação à questão do Holocausto ou outras atrocidades que aconteceram no passado. Agora, a questão é, eles sabem que as pessoas que não falaram contra o Holocausto e não falaram contra esse tipo de atrocidade na época, estavam consentindo com essas atrocidades. Agora, isso é irônico porque é praticamente a mesma situação hoje. So Edmund Burke, who's sort of known as the father of American conservatism, was the one who famously said that all that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Então, por exemplo, Edmund Burke, que é conhecido como sendo o pai do conservadorismo americano, disse com uma frase muito famosa que para os maus prosperarem em seus planos, só é preciso que os bons homens fiquem sentados e não façam nada. And we find this same idea in Scripture. To your question, Rebecca, Proverbs 24:11 through 12 says to hold back those staggering toward the slaughter. Então, Rebeca, até para responder a sua pergunta, essa mesma ideia é encontrada nas Escrituras, porque nós vemos, por exemplo, em Provérbios 24, 12 e 13, diz, nós devemos reter e não permitir que os homens vão e causem matança. And if you pretend to not know, if you say, God, we did not know about this, it says, does not he who formed your heart see it? And will he not judge man according to what he has done? E ainda diz assim, se nós fingirmos que não percebemos esse tipo de atrocidade, se a gente falar, ei Deus, eu não percebi que isso estava acontecendo, ainda é dito nessa passagem que Deus que sonda os corações vai perceber aquilo que nós estamos fazendo. And then in James, Rebecca, we read that he who knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. E em Tiago, Rebeca, nós também vemos que a pessoa que sabe o que é o bom que ela pode fazer, o que é o bem que ela pode fazer e deixa de fazê-lo, isso é pecado. And so I guess I would submit to your listeners and viewers that if we stay silent on the actual genocide of 1 million babies a year in America or 50 million a year worldwide,
that is itself sin. I mean, what could be a more evil issue to allow in our world than the dismemberment of babies? E então, Rebeca, o que eu gostaria de dizer para todas as pessoas, todos os seus ouvintes e também as pessoas que estão te assistindo agora é se isso é verdade, o que está escrito em Tiago, então qual assunto seria mais aplicável se não a questão do aborto, em que, pelo menos nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de bebês são mortos e ao redor do mundo são mais de 50 milhões de bebês que são mortos todos os anos por conta disso. Como é que a gente pode deixar de falar sobre essa questão e permitir o que seria mais trágico do que o desmembramento de bebês? And then I would finish my answer to your question, Rebecca, by quoting Elie Wiesel, who was a Holocaust survivor and the author of the book Night, who puts it perfectly when he says, we must always take sides because neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Sim, e Rebeca, eu ainda gostaria de concluir então essa minha resposta para a sua pergunta com uma frase de Elie Wiesel, que foi um sobrevivente do Holocausto e autor do livro Night, que diz assim: nós sempre devemos tomar posição. A neutralidade ajuda o opressor e nunca a vítima. O silêncio encoraja aquele que atormenta e não aquele que é atormentado. Uau, essa é uma coisa incrível para a gente estar pensando. E indo aqui um pouquinho num lado mais até histórico, filosófico, quais são as ideologias que você acha que abriram caminho para chegar ao aborto? And Seth, going a little bit in a, I don't know, historical and philosophical question, what ideologies would you say that gave way to the abortion on demand? Yeah, that's a big question that deserves a big answer. So I'll do my best to keep it short. I always tell my listeners that the ideology behind abortion is the same ideology behind slavery, the Holocaust, and any number of human rights violations. Sim, Rebeca, essa é uma pergunta bem ampla que merece uma resposta bem grande, mas eu vou tentar o meu melhor para manter a minha resposta sucinta. Agora, então, quanto a essa questão das ideologias por trás, eu sempre digo para os meus ouvintes que a ideologia por trás da questão do aborto é a mesma que é por trás do Holocausto e que estava por trás da questão da escravidão e todas essas violações dos direitos humanos. I've found that there are generally 5 points of comparison between historically recognized forms of genocide. Eu percebi que existem pelo menos 5 pontos comparativos entre a questão do aborto e outras formas de genocídio. The first one is the denial of personhood status. A primeira é a negação do status de pessoa, de pessoalidade. The second is dehumanizing portrayals of the victim class. A segunda é retratos desumanos, desumanizadores da classe que é a vítima. The third is victims have something that others want to use. O terceiro ponto é que as vítimas têm algo que os outros querem usar. The fourth is that victims are seen as a burden. E o quarto é que as vítimas são vistas como um fardo. And the fifth is the sheer volume of victims killed, the body count of these injustices. E o quinto ponto é o mero volume, a quantidade alta de corpos nessas injustiças. So to get historically technical with my answer, the denial of personhood status is the first one. And you'll find in various forms of injustices, the elite class always acknowledge that their victim class are humans, but they say, but they're not persons, and so they don't have rights. E só para ser um pouco mais técnico quanto a essa questão, no primeiro ponto, a gente percebe que existe uma grande quantidade de pessoas que acabam reconhecendo que essa classe ela existe, mas ela não possui o status de pessoalidade, para que as pessoas não se identifiquem com eles. The problem with this is that if we don't have human rights and human equality simply because we're human beings,
then those rights have to be found somewhere else. O problema com isso é que se nós não temos direitos humanos e dignidade humana simplesmente por ser humanos, nesse caso a nossa dignidade vai ter que ser encontrada em outra coisa. And so the elite will claim that it's certain functions, cognitive abilities, or accidental properties. Então a elite vai falar que são algumas funções ou algumas propriedades acidentais ou algumas outras funcionalidades que nós podemos ter. So with slavery, it was skin color and intellect is what the racists argued. Então, antigamente, os racistas falavam na questão da escravidão que era a cor de pele e o nível intelectual. Era o que eles diziam. But the problem with that is that those properties or functions come in varying degrees. Skin color differs amongst all of us. Our intellect or our IQ differs amongst all of us. So the arguments for slavery actually destroyed human equality for everyone. O problema com isso é que, na verdade, todas essas coisas vêm em um espectro de gradações. A cor de pele, todos nós temos cor de pele diferente. Questão de intelecto, habilidade de QI, todos nós temos QIs diferentes. Então, o que acontece é que se você eleva essas funções para o status de determinar quem é uma pessoa e quem não é, você acaba destruindo a igualdade humana para todas as pessoas. So you'll find the same problems are present in the abortion debate. They claim that the unborn baby is not a person because they're not self-aware, they don't have cognitive abilities, they can't feel pain, or they're not conscious. E você vai ver as mesmas questões surgindo também no debate do aborto. Você vai perceber que as pessoas vão falar que elas não são humanas por conta da falta delas de habilidade de ter consciência de si mesmos, os bebês, né, não terem consciência de si mesmos, não terem habilidade de sentir dor ou até suas habilidades cognitivas serem reduzidas. Essas são as desculpas que eles usam. But those same arguments would justify killing infants, because infants are not self-aware until months after birth, and we're not conscious when we're sleeping or when we're in a coma. Agora, o problema é que esses argumentos que são usados para defender o aborto dos nascituros também podem permitir o assassinato de crianças ou recém-nascidos, porque as crianças recém-nascidas não têm autoconsciência até vários meses depois do nascimento. E muitos deles, na verdade, podem estar inconscientes. Nós estamos inconscientes quando estamos em coma ou quando estamos dormindo. And is a condition that some born people have called congenital insensitivity to pain, where they cannot feel any pain. Just like at certain stages of the unborn baby's development, they can't feel any pain. E ainda existem circunstâncias em que um ser humano adulto também pode não sentir dor, como, por exemplo, insensibilidade congênita à dor, que é um status em que uma pessoa adulta não sente dor, igualzinho uma criança nascitura. So when you deny the personhood of the unborn by grounding their rights in these various functions, you inevitably dehumanize born people as well, who cannot meet that criteria for personhood. Então, quando você tira o direito de ser uma pessoa, você tira o status de pessoalidade do nascituro, da criança dentro do útero, do mesmo jeito você está tirando o status de pessoalidade para várias pessoas nascidas, vários adultos, que por várias razões podem estar inconscientes ou podem não ter sensibilidade à dor ou ter reduzidas habilidades cognitivas. Então, isso tem repercussões bem grandes. So, for lack of time, I won't go through all of the various points of comparison between different genocides, but the denial of personhood is probably the most dangerous aspect of that. And then probably the second would be that victims have something others want to use, or victims are seen as a burden. Olha, então, por questão de tempo, eu não vou aqui explicar detalhadamente cada um dos 5 pontos de comparação, mas eu acho que um dos principais realmente é essa questão de negar o status de pessoa para a vítima, né? Nesse caso, os bebês antes de nascerem. E o segundo e o terceiro ponto mais importante
eu acredito que são realmente a questão de que as vítimas têm algo que as pessoas querem usar e também que são vistas como sendo fardos. The argument for slavery was essentially that the slave owner's pursuit of happiness or right to liberty trumped the slave's right to life or liberty. And we say the same thing about the unborn today. The pro-abortion movement says that their pursuit of happiness or their personal liberty gets is trumped to, or rather precedes the unborn's right to life. So in any circumstance, it's the elevation of the self as God, the pursuit of happiness for my pleasure. And if I have to enslave or kill other innocent human beings, so be it. Sim, e essa questão de querer utilizar algo das vítimas é a mesma coisa que tinha a ver com o argumento a favor da escravidão, por exemplo. As pessoas, os donos de escravos argumentavam que a liberdade deles e o desejo deles de serem felizes era mais importante do que o direito dos escravos de terem uma vida ou de serem livres. Então, esse é um argumento muito parecido com o argumento das pessoas que hoje em dia falam a favor do aborto. Essas pessoas ainda continuam falando a favor da ideia de que essas crianças, o direito delas à vida e o direito delas de serem felizes não são mais importantes do que o direito da mãe ou o direito dos adultos de terem uma felicidade egoísta. Então, nos dois casos, o grande problema é se colocar o seu ego como sendo Deus. Essa idolatria do ego, em que a sua busca pela felicidade é acima de tudo. E se as pessoas inocentes, outras pessoas inocentes, precisam morrer para você ter a sua felicidade, então que assim seja. Isso é essencial para a gente estar tendo em vista. E, digamos assim, à luz disso tudo, o que você acha que é essencial para a igreja estar fazendo para lidar com esse assunto? And Seth, in light of all of that you just said, what do you think that is essential for the church to tackle this issue of abortion in a biblical way? Yeah, great question. I think the Bible gives us everything we need to know about life and godliness and how to follow Christ. And the Bible is incredibly clear on this issue, so much so that our Savior enters human history as a fetus to redeem mankind from their sins. Sim, Rebeca, essa é uma ótima pergunta. E eu acho que nessa questão nós temos... Bom, o fato é que eu creio que a Bíblia, a Escritura, nos dá tudo o que nós precisamos saber, porque ali nós temos toda a instrução para a questão de uma vida piedosa e para a nossa vida em geral. E ali nós temos, de maneira muito clara, várias orientações com relação a essa questão do aborto, tanto que o nosso Salvador, Jesus Cristo, entrou no mundo para nos salvar, encarnando em primeiro lugar como um feto. So Jeremiah in scripture, the prophet, he stands at the gates of the temple at one point and calls God's people to repentance. And part of their sins had included child sacrifice. Abortion is child sacrifice. So at least one answer to your question ought to be Christians calling the church to repentance for killing unborn babies or remaining silent while others kill unborn babies. E ainda tem uma outra passagem em que nós vemos na Bíblia, né, a questão do profeta Jeremias, no livro de Jeremias, em que ele fica nos portões do templo em Israel e clama para o povo se arrepender. Se arrependam, se arrependam. E uma das coisas que ele manda o povo se arrepender de ter feito é a questão do sacrifício de crianças, o sacrifício infantil. E, na verdade, esse é a mesma questão do que é o aborto hoje em dia. É uma questão de sacrifício infantil. Então, hoje, a igreja tem que fazer como Jeremias e chamar todos, dentro da igreja e fora da igreja, a se arrependerem do pecado de sacrifício de crianças, igualzinho na época da Bíblia. And historically, repentance is always the prerequisite to revival. E historicamente falando, o arrependimento é sempre o pré-requisito para o avivamento. And then in Ezekiel, we find God telling the prophet Ezekiel
that he's also to be a watchman. E em Ezequiel, nós vemos que Deus chama o profeta Ezequiel para ser um vigilante, um vigia. And God tells Ezekiel and the watchman that if the watchman on the wall sees the swords of the enemy coming, E em Ezequiel, Deus diz para ele que, como vigia, se um vigia vê os inimigos vindo, na Bíblia pode ser que esteja a palavra atalaia, mas vê os inimigos vindo para invadir a cidade e não fala nada, and he does not blow the trumpet, so the people are not warned, se ele não sopra a trombeta para alertar o povo e ninguém fica sabendo, then the people will be killed. They'll be taken away. They'll be dead. But God says their blood I will require at the watchman's hand. então, nesse caso, a cidade vai ser invadida, as pessoas vão morrer, elas vão ser tomadas, mas Deus ainda diz, nesse caso, o sangue delas eu vou requerer do atalaia ou do vigia, porque ele estava de plantão. Well, the swords of the abortion industry are suction machines, forceps, and poison pills, and their language is that of their father's lies. E na questão da indústria do aborto, as armas deles, as espadas deles são o forceps, as máquinas de sucção, que são tipo aspiradores, as pílulas de veneno, de envenenamento das crianças, e as suas palavras são as mentiras dos seus pais. And the church sees what's happening, right? We see the enemy. We see the swords. We know the reality of what's happening. So if we choose to not warn our people, both the people in the church and the people in the culture, God's going to hold the blood of those victims on our heads. E nós, como igreja, nós estamos enxergando o que está acontecendo, nós enxergamos as espadas dessas pessoas da indústria do aborto, e se nós não escolhermos falar, se nós não alertarmos as pessoas dentro da igreja e as pessoas fora, na cultura, com relação a essa questão, Deus vai requerer o sangue das nossas mãos, se nós ficarmos calados. So the second answer to your question would be the church needs to blow the trumpet. We need to warn people. We need to scream it loudly. And part of that means being involved in the culture and in the politics. Olha, então, como a segunda parte dessa resposta a essa sua pergunta, Rebeca, o que acontece é que nós precisamos soprar a trombeta, nós precisamos alertar as pessoas quanto a isso. A igreja precisa alertar, e isso se faz principalmente por meio de engajamento na cultura e na política. So call the church to repentance. Então, chamar a igreja ao arrependimento, blow the trumpet and warn the country. Soprar a trombeta e alertar o país inteiro. And I think the third answer we find in Isaiah 1. E eu acredito que a terceira resposta nós encontramos em Isaías 1. God is addressing the Israelites largely for their participation in child sacrifice. Deus está alertando e falando com os israelitas, principalmente por conta da sua participação na questão do sacrifício de crianças. Now, the Israelites were having great worship services on the hill in Jerusalem, but in the evening, they were walking about a half mile down to the valley of Ben Hinnom, where they were cooking their children on the outstretched hands of the pagan god Moloch. E o que estava acontecendo era que nos fins de semana, o povo de Israel ia para o templo, no monte, para cultuar a Deus, mas durante os dias de semana, eles estavam descendo a montanha, indo para um vale chamado Vale de Ben Hinnom, aonde eles estavam sacrificando crianças para o deus Moloch. So with that backdrop in Isaiah 1, God tells the Israelites, I'm tired of your worship services. I'm tired of your festivals. I'm not listening to you because your hands are full of blood. E o que acontece é que com esse pano de fundo histórico do que está acontecendo, Deus fala em Isaías 1 que ele estava cansado dos cultos e das solenidades do povo, que ele estava cansado das festividades nas quais eles estavam participando, das festas, porque eles estavam sendo injustos e permitindo esse tipo de atrocidade
derramamento de sangue. So God gives the answer in Isaiah 1:16 and 17. And I don't know if you want to pull it up, Raphael. Isaiah 1:16 and 17. And God says, wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes. Stop doing evil, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and plead the widow's cause. Sim, e aqui nós então estamos vendo que Deus está falando com o povo em Isaías 1, versículos 16 e 17. Ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então Deus fala sobre essa questão aqui nessa passagem. So that would be my threefold answer to your question. What is the biblical response to this? We repent, because we're not going to have revival without repentance. We blow the trumpet, we warn people, and that means getting engaged in the public square. And thirdly, do good, correct oppression. We should be the ones who are welcoming orphans and widows, welcoming abortion-minded women, being involved in loving on these families to choose life, so that people stop running to abortion centers and start running to the Church of Jesus Christ. Sim, então essa é a minha resposta com 3 partes, Rebeca, para essa sua pergunta sobre qual é a reação bíblica que a igreja deveria ter. A primeira coisa é o arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento, não existe despertamento. A segunda coisa é que nós precisamos realmente soprar a trombeta, avisar as pessoas, alertar elas sobre essa questão, tanto dentro da igreja quanto fora. E em terceiro lugar, nós precisamos fazer o que é certo. Nós precisamos ser aqueles que corrigem as injustiças e as iniquidades. Nós precisamos ser aqueles que abraçam essas pessoas que estão buscando o aborto, ao invés dessas mulheres que querem abortar, ao invés delas buscarem as clínicas para matarem seus filhos, nós precisamos fazer elas buscarem as igrejas para serem acolhidas, amadas e receberem tudo o que precisam. Resposta incrível. E para nossa última pergunta, o que você diria para um país que está provavelmente prestes a legalizar o aborto? O que você diria para, ao máximo, tentar impedir isso? And Seth, as I told you before, Brazil is on the brink of legalizing abortion. So what would you say to a country in this situation, in a scenario where we could possibly prevent this from happening? Yes, great question. Unfortunately, more and more countries have been liberalizing their abortion laws. And America, as you know, is in the top maybe 5 countries that actually have abortion through point of birth. Sim, Rebeca, olha, essa é uma ótima pergunta e realmente vários países ao redor do mundo estão seguindo essa tendência de liberalizar essas leis com relação ao aborto. E como você sabe, nos Estados Unidos, nós somos estamos nos top 5 de países que permitem o aborto até o ponto do nascimento, até o momento prestes a nascer. And I don't know the religious culture or climate in Brazil very well, but the answer has always been the church, right? If Christians in the church were as engaged in seeking righteousness in the public as the other side is to promoting evil in the public, the world would look very different. Olha, Rebeca, e eu não sei exatamente todos os detalhes quanto ao cenário, ao panorama religioso e social dentro do país, né, dentro do Brasil, mas o que eu sei é que a resposta sempre foi, em todas as situações, a igreja. Se a igreja estiver engajada, se ela estiver ativa nessa questão da praça pública, falando sobre esses assuntos, nós conseguimos prevenir essas graves injustiças. So when the pulpits are ablaze with righteousness and the pastors are preaching the full counsel of God, then their people, the sheep, will follow, and they'll be more concerned with their accountability to God than how the public perceives them.
Olha, e quando os púlpitos estão em chamas por Deus, estão trovejando a justiça de Deus, o povo, as ovelhas, vão seguir esses pastores e esses líderes sensatos que estão falando a verdade para o povo, e eles também vão estar, o povo da igreja vai estar mais preocupado com prestar contas para Deus, ao invés de querer a aprovação das pessoas de fora da igreja, da cultura. So my hope for Brazil would be the same as that for America, which is that the church wakes up, that we start to get engaged, and that we start to mobilize the church, the people, into getting engaged in seeking to influence secular governments for God's purposes. Olha, então as minhas esperanças para o Brasil seriam as mesmas esperanças que eu ainda tenho para os Estados Unidos, que é a de que a igreja desperte, que o povo da igreja, literalmente todos, possam estar engajados nessa questão, engajados nas questões de produzir justiça no mundo e buscar influenciar os governos seculares para os propósitos de Deus. Amém, com certeza. Então, Seth, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje, pelo seu tempo e pelo conhecimento que você compartilhou com a gente. So, Seth, thank you so much for all your time on coming here and all the wisdom you shared. So, thank you very, very much. Yeah, thank you. Keep blowing the trumpet. Keep calling the church to repentance, and we will be praying that Brazil makes the right decision. Sim, com certeza. Muito obrigado pelo convite, Rebeca. E olha, continue soprando a trombeta, alertando as pessoas, trazendo a igreja ao arrependimento. E eu vou estar orando para que o Brasil possa tomar a decisão correta a favor da vida. Muito obrigada por ter escutado o podcast Feito Lipas. Foi uma alegria enorme ter tido você aqui conversando sobre esse assunto tão importante que é a questão do aborto. Então, que a partir de agora nós possamos estar soando as nossas trombetas e falando a verdade bíblica sobre esse assunto. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar com pessoas que você sabe que vão se beneficiar de ouvir essa conversa e também dá o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou e com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.